Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E assim começa o livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Livro esse que eu vou analisar nesse vídeo. Mas antes de irmos para o livro em si, eu vou falar um pouco sobre a vida desse escritor. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Drummond era filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Em 1916, Carlos ingressou em um colégio interno em Belo Horizonte. 2 anos depois, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Após concluir os estudos, voltou a Belo Horizonte e iniciou sua carreira de escritor, publicando artigos no Diário de Minas. Em 1925, ele se formou num curso de farmácia, mas nunca exerceu a profissão. Nesse mesmo ano, ele se casou com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade. E no ano de 1925 também, junto de outros escritores, ele fundou a Revista. Era um veículo do modernismo mineiro. No ano seguinte, ministrou aula de geografia e português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalhou como redator-chefe do Diário de Minas. Em 1928, Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo, provocando um escândalo com a crítica da imprensa. Em 1930, se tornou auxiliar de gabinete da Secretaria do Interior de Minas Gerais e publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia. Em 1942, publicou seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Entre os anos de 1945 e 1962, foi funcionário do Serviço Histórico e Artístico Nacional. Durante as décadas de 60 e 70, escreveu para os jornais do Rio de Janeiro e dedicou-se à produção de crônicas e poesias. O poeta faleceu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. E agora eu vou falar um pouco sobre a obra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema causou um grande escândalo com a crítica da época, como já dito anteriormente na biografia, e esse poema e suas consequências ilustram bem o símbolo desse livro, que começa já pelo título, Alguma Poesia. Esse nome traz consigo uma ideia de afirmação. O que está escrito aqui é poesia independente de como foi feita. Essa afirmação tem por objetivo confirmar a ruptura literária visada pelo movimento modernista, movimento esse que abordarei mais adiante. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados, domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse. O livro é composto por 49 poemas, onde Carlos versa sobre várias temáticas. Por quase todos os textos é possível perceber um pouco do eu do autor, que se expõe de forma pessimista e irônica. Os temas mais marcantes abordados são a família, viagens e paisagens, questões sociais e evolução dos tempos.
O homem disse para o amigo: breve irei à tua casa, e levarei minha mulher. O amigo enfeitou a casa, e quando o homem chegou com a mulher, soltou uma dúzia de foguetes. O homem comeu e bebeu, a mulher bebeu e cantou, os dois dançaram, o amigo estava muito satisfeito. Quando foi a hora de sair, o amigo disse para o homem: breve irei à tua casa, e apertou a mão dos dois. No caminho o homem resmunga: ora essa, ora o que faltava. E a mulher junta: que idiota! A casa é um ninho de pulgas. Reparastes o bife queimado? O piano ruim e a comida pouca? Todas as quintas-feiras eles voltam à casa do amigo, que ainda não pôde retribuir a visita. Nos poemas é possível notar algumas características sociais sob a perspectiva do autor. Entre essas características, é perceptível a infância interiorana do escritor e o período rural que ele viveu e também sua forma de ver as grandes cidades e seu desenvolvimento tecnológico. Além disso, é exposto o pensamento sobre as pessoas, sendo elas individualistas, egoístas e muito pouco autênticas, sendo dependentes da cultura europeia. Carlos Drummond de Andrade foi um importante poeta da segunda geração modernista, tanto que o seu livro Alguma Poesia foi o marco inicial da segunda fase modernista, fase essa que foi chamada também de fase de consolidação, pois tinha por objetivo a concretização dos ideais modernistas brasileiros. E esse movimento tinha como principais características o regionalismo, nacionalismo, realidade social, cultural e econômica, a temática cotidiana e o coloquialismo. Aspectos esses que se contrapunham à escrita difundida na época, a parnasiana simbolista. Quanto ao uso dessa obra em uma redação, ela pode ser inserida quando o tema trabalha acerca de algum tipo de ruptura, pois o livro estabelece essa relação com a escrita do seu tempo, ou ainda ser referência quando se trata de autonomia, uma vez que isso era o objetivo de seu período literário. A obra como um todo apresenta os seus pontos positivos em torno do seu símbolo de ruptura literária. Quanto aos textos em si, a exposição do pensamento, a descrição da forma de ver o mundo do artista e os elementos subjetivos e objetivos trazem uma proposta interessante para sua poesia, para sua escrita. No entanto, um ponto negativo é que alguns textos são mais difíceis de se ler e é preciso uma análise mais profunda de cada verso para um melhor compreendimento.